pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho de interpretação de texto, vamos sair um pouquinho do âmbito da gramática, né? Deixar um pouquinho os mecanismos da língua de lado, para estudar na prática como algumas questões dessas funcionam, mas baseadas principalmente no que o texto nos mostra, certo? A gente vai analisar duas questões do Enem de 2012, para abordar um pouquinho sobre isso e entender como que a gente pode produzir interpretação de texto a partir da leitura desses materiais, ok? Se liguem na tela aí. A gente tem primeiramente a questão 99, como eu falei da prova do Enem de 2012, em que há uma tira do Laerte que diz: não, obrigada, não, obrigada, com mais R$10 você ganha um celular. Questão de técnica. A gente tem no decorrer das imagens, como vocês puderam perceber, a presença da Branca de Neve, né? E essa Branca de Neve sempre de costas, recebendo, naquela cena famosa do filme, a bruxa que vai lhe entregar a maçã, então, para que ela teoricamente fosse morrer envenenada, né? Coisa que de fato nós sabemos que não vai acontecer, né? Mas que é provocado de maneira bem drástica por essa personagem. Só que no primeiro momento ela não aceita a maçã da bruxa. Assim como depois vem uma forma de cobra, ela não aceita essa mesma maçã. Em todo caso, depois vem uma pessoa, né, com terno, gravata, etc., oferecendo uma maçã e diz que com mais R$10 ela leva a maçã e um celular. E então, ao final, a gente vê, né, a pessoa que conseguiu, né, entregar a maçã para Branca de Neve, explicando como conseguiu fazer isso, dizendo que era questão de técnica. E bem ao fundo vocês podem observar que a Branca de Neve está deitadinha com a maçã com uma mordida, né, no chão. Aí a pergunta que a questão faz é a seguinte: que estratégia argumentativa leva o personagem do terceiro quadrinho a persuadir sua interlocutora? E as alternativas, né, a gente pode ver que já está a resposta certa ali na letra E, vai remeter à ideia de indução. Indução ao elaborar o discurso de acordo com os anseios do consumidor. Como é que a gente sabe, né, que isso está correto? Porque vejam bem, tá? Em primeiro lugar, a questão fala sobre persuadir. Persuadir é convencer, né? Convencer alguém a executar alguma coisa. Para que a gente possa convencer alguém, a gente precisa fazer, muitas vezes, com que esse nosso pensamento, né, ele seja acompanhado por essa pessoa que está nos ouvindo e, né, trazê-la para um convencimento de que aquilo que nós estamos dizendo é, portanto, correto. Olhem as outras alternativas para a gente começar. Letra A. Prova concreta ao expor o produto ao consumidor. Em primeiro lugar, essa prova concreta não existe, porque a pessoa que está vendendo, entre aspas, a maçã para Branca de Neve, ela não carrega um celular. Ela só aponta para a maçã dizendo que, caso ela fique com a maçã e por mais R$10, ela então ganharia um celular. Então não há uma prova concreta para poder convencer o leitor. Tá? Ou melhor dizendo, desculpem, a Branca de Neve. Consenso. Ao sugerir que todo vendedor tem técnica. A gente não pode chegar a uma ideia de consenso porque os personagens anteriores também estão de alguma forma tentando vender alguma coisa para a Branca de Neve. A gente pode subentender também que seriam vendedores. Mas, né, como a gente conhece a história, e aí é um dos pontos interessantes para a interpretação de texto, em que a bruxa ela não vai vender a maçã, ela vai ofertá-la como uma forma, né, de... ela é transformada em bruxa como uma forma, né, de fazer bem para Branca de Neve, né? Então não entra nessa questão da venda. Mas tem outra questão aí que é interessante, que é a seguinte: o vendedor que ofereceu o produto, ele não fez nada além do que mostrar uma coisa que a Branca de Neve poderia querer. Então, na verdade, não há, né, um consenso sobre o vendedor ter a técnica. Na verdade, há um desejo de quem quer receber aquilo, né, de maneira mais forte, porque senão ela teria aceitado a maçã nos momentos anteriores. Só que daí, o que o vendedor fez? Ele mentiu, né, primeiramente porque ele não ofereceu o produto não está lá, e com isso ele acaba convencendo a Branca de Neve a ficar com a maçã. Então não pode ser um consenso que todo vendedor consegue fazer isso, tá?
Todo vendedor tem técnica, porque na verdade, para que tu tenha a técnica, tu tem que ter um convencimento maior por parte deste interlocutor. Isso não aconteceu nos quadrinhos anteriores. Tá? O raciocínio lógico, ao relacionar uma fruta com um produto eletrônico. Na verdade, não há lógica nenhuma entre fruta e produto eletrônico. Tá? Um não é consequência do outro, um não está diretamente ligado ao outro, então a gente não pode falar em raciocínio lógico, certo? Raciocínio lógico é uma questão relevante para a interpretação de texto, mas quando ela tem, justamente como o nome diz, lógica, coerência dentro da proposta do que está sendo dito, certo? Comparação ao enfatizar que os produtos apresentados anteriormente são inferiores. Ora, o produto que foi apresentado pelo vendedor é o mesmo que foi apresentado pela cobra, o mesmo que foi apresentado pela bruxa. Portanto, o produto não é inferior. O que há a mais é uma oferta de algo que pode dissuadir a interlocutora. Né? Sabendo, por exemplo, né, que o valor comercial de uma maçã é muito menor que o valor de um celular, e ela, podendo usar mais R$10, levaria o celular junto, então, na verdade, ela teria a condição de ter um celular por um valor muito menor do que ela teria no mercado. E a partir daí, isso pode motivar a ânsia de gastar em torno desse produto. Certo? Por isso que, na verdade, a letra E é a resposta certa. A indução, né? O discurso, ele está de acordo com o anseio do consumidor. O consumidor, ele conhece o contexto no qual ele está inserido. A gente, enquanto interlocutores dessa produção, conhecemos o mercado. Temos uma ideia de como as coisas funcionam. A gente sabe que um celular custa mais, e qualquer celular de qualquer modelo, qualquer, né, marca, vai custar mais do que uma maçã mais R$10. Então, sabendo que a gente poderia receber isso, a gente pode, claro, né, enfim, usar o produto como a gente bem quiser. Vai usar para consumo próprio, para revenda, etc. Isso é uma questão que vai para além da venda do produto. Por isso que está relacionado muito mais ao anseio do consumidor, por ele saber que ele pode conseguir algo de maneira muito barata. Tá? Isso é uma coisa que está no nosso dia a dia, que é da nossa vivência representada por meio dessa tira, certo? Então, a resposta certa tem que ser a indução ao elaborar o discurso de acordo com os anseios do consumidor. A questão 101 da mesma prova do Enem de 2012, ela traz um poema da Sônia Queiroz, e esse poema ele vai tratar sobre questões de gênero. Veja só. Das irmãs. Os meus irmãos sujando-se na lama, e eis-me aqui, cercada de alvura e enxovais. Eles se provocando e provando do fogo, e eu aqui fechada, provendo a comida. Eles se lambuzando e arrotando na mesa, e eu, a temperada, servindo contida. Os meus irmãos jogando-se na cama, e eis-me afiançada por dote e marido. Certo? A gente tem uma situação em que os irmãos, gênero masculino, plural, estão realizando atividades que são diferentes dessa interlocutora. Tá? E como é que a gente sabe que é interlocutora? Porque o título refere à ideia das irmãs. Certo? Quando principalmente também ela vai utilizando expressões no gênero feminino. Eis-me aqui cercada, tá? E eu aqui fechada, eu atemperada, eis-me afiançada. Certo? Isso vai demarcando então o gênero do eu lírico, ok? Então vai mostrando que há uma diferença entre o tratamento dos dois gêneros e a pergunta faz uma especificidade ali. E é isso que a gente tem que cuidar na hora de interpretar a questão e, portanto, o texto. O poema de Sônia Queiroz apresenta uma voz lírica feminina que contrapõe o estilo de vida do homem ao modelo reservado à mulher. Nessa contraposição, o que ela conclui? Ela conclui. Vejam, tá? Que em nenhum momento ela está dizendo a palavra, então eu concluo que, eu chego à ideia de que... Não, isso não acontece. O que acontece, na verdade, é que a sequência de fatos presentes dentro desse texto vai carregar a ideia de gênero feminino presente, justamente por uma comparação de ações com os irmãos. Agora, as alternativas. A gente já sabe que a letra E é a resposta certa, mas vejamos
todas elas. Letra A. A mulher deve conservar uma asepsia que a distingue dos homens, que podem se jogar na lama. Ora bolas. Conservar uma asepsia, uma higiene maior, uma limpeza maior, porque isso a distingue dos homens, na verdade não é a conclusão que ela tira. Tá? Ela está descrevendo esse fato num primeiro momento, tá bem? Mas não é o resultado disso tudo. Letra B. A palavra fogo é uma metáfora que remete ao ato de cozinhar, tarefa destinada às mulheres. Só que na segunda estrofe diz, eles se provocando e provando do fogo, e eu aqui fechada provendo a comida. A comparação com a ideia de fogo existe, mas o fato mencionado, a ideia de fogo ali presente, é relativa aos irmãos, provocando e provando do fogo. Pode ser de perigos, pode ser da questão da sexualidade, pode ser de outras coisas relativas, né, a momentos mais intensos. Mas isso está delegado nesse momento aos irmãos e não a ela que enuncia o poema. Portanto, né, não é ao fogo metáfora para cozinhar. Tá bem? E muito menos a ideia de tarefa destinada às mulheres. Não é isso que ela conclui. Ela está dizendo que ela fica lá enquanto os irmãos fazem outra coisa. A luta pela igualdade entre os gêneros depende da ascensão financeira e social das mulheres. É a alternativa C. Em nenhum momento do texto se menciona, ou se fala, ou se trata sobre a questão de ascensão financeira. Tá? A ascensão social, durante muitos anos, se teve a crença de que a mulher atingiria por meio de um casamento de maior dote, de maior finança, de maior enlevo. Né? Mas aqui na construção do texto, por mais que a última estrofe remeta à ideia do casamento, né, a comparação que há ali, presente com a ideia do casamento, é, na verdade, os irmãos poderem se jogar na cama, e se jogar, pensem numa atitude de estarem livres, né, libertos para fazerem o que bem entenderem na cama, e, no caso dela, afiançada por dote e marido. Né? Afiançada, presa, portanto, né? A dote, valor financeiro, e a marido, pessoa que teoricamente a detém nesse processo. Tá bem? Então, na verdade, não se trata de uma luta pela igualdade em relação à ascensão financeira e social, mas é muito mais uma descrição de como é essa diferença dos dois lados. Então, não fecha com a letra C. A letra D. A cama, como sua alvura e enxovais, é um símbolo da fragilidade feminina no espaço doméstico. Na primeira estrofe, menciona os meus irmãos sujando-se na lama e eis-me aqui cercada de alvura e enxovais. Não fala de fragilidade feminina no espaço doméstico. Fala de uma mulher que está dentro de casa, né, provavelmente, ela está num local em que ela está cercada de alvura e enxovais. Alvura de coisas brancas, de coisas limpas, né? E enxovais, que é relativo aos presentes de casamento. Relativo, né, a essa situação em que a mulher é colocada independentemente de ser muito nova em relação, né, à situação dos irmãos, por exemplo. Certo? E a letra E, então, que vai ser a resposta certa, diz: os papéis sociais destinados aos gêneros produzem efeitos e graus de autorrealização desiguais. Por que isso é correto, gente? A gente tem o tempo inteiro no texto uma comparação entre situações de gênero. Por um lado, o masculino, que é muito mais liberto, é muito mais voltado aos desejos individuais, né, à sua própria construção enquanto ser. E por outro, a gente tem uma situação da mulher que ela é muito mais fechada, ela é muito mais restrita aos anseios sociais e, portanto, né, ela caminha para suas realizações sociais de uma maneira muito diferente. Tá? Enquanto o homem consegue, dentro das suas possibilidades, se manter em essência, manter a sua individualidade, a mulher, por outro lado, segundo o texto sempre, né, a gente está falando de um texto de 1980, ou pelo menos de quando é a referência dele, que mostra uma situação de uma mulher que ela é presa a um papel específico. Tá? E o papel da mulher, nesse caso, não é
de uma realização completa, ou não é de um prazer completo, porque a descrição que há, o uso de termos aqui colocados, eles sempre se voltam para a questão, né, de uma pessoa que é presa, de que não consegue realizar os seus desejos e as suas vontades, porque não há a condição social para que isso ocorra. Isso fecha com a letra E como resposta certa. Então, pessoal, a gente pode ver o seguinte, tá? Para poder compreender essa interpretação de texto como um todo, a gente precisa estar ciente de que nós estamos usando o tempo inteiro uma língua específica e, por mais óbvio que seja, né, a gente utilizar a língua portuguesa, a questão, na verdade, é que essa língua em si, ela usa de nuances específicas, de termos específicos, de construções sintáticas, linguísticas variadas, que vão gerar determinados significados. A partir disso, né, se tu não tiveres a compreensão plena do que isso traz para o nosso entendimento, as possíveis falhas de compreensão vão levar à não legitimação das ideias que estão sendo afloradas pelo eu lírico, por exemplo, no caso desse último poema, ou do texto da tira que nós mencionamos na primeira questão. Então, primeiro, cuidar bem a língua. Segundo lugar, é sempre interessante nós cuidarmos do contexto de produção. A gente está falando, né, de uma situação que, segundo esse texto aqui da Sônia, ela é atual brasileira, porque é já de um tempo atrás, tem mais de 30 anos, né? E apesar disso, ela se mantém frequente porque a própria prova do Enem de 2012 está utilizando um poema daquela época. Então a discussão ela se mantém o tempo inteiro. Então nós estarmos atualizados em relação às nossas situações contextuais é importante. Lembra do que nós vimos no primeiro exemplo lá da tira, né? Usou-se a ideia do celular barato, para justamente convencer a interlocutora a aproveitar aquele aparelho para si e, portanto, né, ter a condição de ter o material em si. Claro que a consequência para ela não foi positiva. Pensem na gente, por exemplo, com a questão da pirataria, né, para pegar um exemplo mais óbvio, entre aspas, sociedade, né? A gente nem sempre vai conseguir produtos de tão alta qualidade em virtude da situação em que eles se encontram, não apenas pela questão econômica, mas pela questão toda de cuidados, enfim, do produto como ele deve ser. E, por fim, pessoal, a gente precisa sempre cuidar do nível de leitura. Tá? Quanto mais a gente lê, mais a gente constitui capacidade de aprofundar o nosso entendimento sobre as questões dos textos, mas também do mundo ao nosso redor. Ler é fundamental. Se a gente não lê, a gente não consegue construir bagagem para o entendimento de qualquer questão em nível de interpretação de texto. Portanto, leiam bem, conheçam a língua de vocês e conheçam o contexto de produção desse discurso, para a gente poder ter uma noção mais exata do que é esse trabalho da compreensão e da interpretação de textos nesse momento. Certo, pessoal? Por hoje é isso. Agradeço a audiência de vocês e até a próxima.